Quando as pessoas compram ou pensam em comprar um iPad, se perguntam se poderão fazer nele as coisas que já fazem no computador convencional. Posso dizer que cerca de 90% das atividades sim. Nós iniciamos hoje uma série de 3 vídeos que vai abordar a manipulação de documentos no iPad, os famosos documentos do Office da Microsoft, como editar textos, processar planilhas eletrônicas ou criar apresentações interessantes no iPad. Apresento para vocês nesses 3 vídeos os 3 aplicativos que a Apple disponibiliza para isso: o Pages, o Numbers e o Keynote. O Pages é comparável ao Word da Microsoft, o Numbers ao Excel e o Keynote ao PowerPoint. Iniciando pelo Pages, um aplicativo pago que custa cerca de $10, mas que vale cada centavo nesse sentido, nós vamos abrir aqui um documento de amostra, né? Inclusive é o próprio documento de introdução ao uso do Pages. Nós vimos na tela inicial que o Pages apresenta os documentos que temos disponíveis nele, que foram abertos ou criados por ele. Inicialmente, nós temos aqui na parte superior, no lado esquerdo, 2 botões. O botão Documentos, que nos leva aonde os nossos arquivos estão armazenados no próprio aplicativo, e o botão Desfazer, que uma vez pressionado ele desfaz a última alteração. Se nós tocarmos nele e mantivermos pressionado, ele também permite refazer uma operação desfeita. Além disso, na parte superior agora à direita, nós temos 3 botões. É o botão em formato de pincel Formatar, em formato de cruzinha é o botão Inserir, em formato de uma chave é o botão Configurar documento. Nós vamos analisar um pouco mais desses documentos, um pouco mais, na realidade, dessa interface. Inicialmente, quando tocamos em qualquer parte do documento, o teclado vai se abrir automaticamente junto com a régua. Essa régua é uma parte muito interessante, porque ela nos permite controlar via toque o recuo do parágrafo ou da primeira linha, também alterar o tipo de fonte, tamanho da fonte, se ela estará no modo negrito, itálico ou sublinhado, ou os 3 simultaneamente, o alinhamento do documento, do texto na realidade, né? Alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita ou justificado, e 2 botões que controlam o recuo de uma forma mais padronizada. Nós temos aqui também o botão que vai controlar os limites do texto. Algo interessante na régua é que no uso, né, à medida que vamos digitar uma parte muito grande do texto sem a necessidade de formatar, a régua ocupa um certo espaço. Esse espaço pode ser ganho ao digitar por apertar esse botão, esse X, ele fecha a régua mantendo o teclado aberto. Caso queiramos abrir a régua novamente, nós vamos tocar em cima dessa parte da régua que é exibida mesmo quando ela está fechada, né? Assim, em cima dessa linhazinha, logo abaixo dos botões, né, da interface. Bom, ainda falando então sobre o uso, né, dos botões Formatar, Inserir e Configurar, vamos utilizá-los, e a régua também, vamos utilizar na prática e saber como eles podem ser aplicados. Clicando em qualquer parte do texto, como mencionamos uma vez, o primeiro clique só deixa o cursor marcado na palavra. Com um clique só, você não consegue colocar o cursor dentro de uma letra, né, dentro da palavra numa letra específica. Você tem que manter o cursor, o dedo apertado sobre o cursor e aí guiá-lo entre a letra que você quer que ele permaneça, para fazer uma determinada alteração, correção de uma letra, alguma coisa do tipo. Além disso, para que você possa fazer uma seleção mais rápida de uma palavra, 2 toques nela bastam. Se você quer selecionar um parágrafo inteiro, 3 toques. Agora, se você quer selecionar todo o documento, dá um toque e segura, e abre esse menu, e você então, essa pop-up, você pode escolher a opção selecionar tudo. Também pode fazer qualquer tipo de seleção e terminar o controle da seleção com as alças de seleção, né? Com as alças de seleção, você leva a seleção do seu texto para onde for interessante. Vamos então selecionar um texto aqui.
esse parágrafo e vamos aplicar os botões de formatação. Se nós utilizarmos essas alças de controle de recuo aqui na barra de ferramentas, melhor dizendo, na régua, nós podemos alterar a primeira linha, o recuo da primeira linha ou o recuo de todo o parágrafo, né? Então vejam que é um processo bem simples, ao alcance de um toque. Do lado de cá nós podemos controlar o limite do texto, né? Então, até onde o meu texto vai chegar, eu controlo do lado de cá com o texto selecionado. Além disso, eu posso fazer um controle mais preciso, por exemplo, trocando a fonte desse texto aqui na própria régua. Eu vou escolher o tipo de fonte que eu quero e vou aplicar essa fonte. Por exemplo, escolher essa fonte aqui e nós podemos observar a mudança em tempo real. É possível também fazermos alterações no tamanho da fonte aqui, olha. Podemos aumentar, diminuir, podemos escolher o tamanho já de forma bem específica aqui nesse menu, né? E isso nos permite um controle mais preciso. Podemos também determinar se ela será negrita, itálica ou mesmo sublinhada. Além disso, nós podemos fazer um controle de recuo, né? Nós podemos aumentar o recuo com esses botões, logo no final da régua, né? E podemos agora, então, utilizar o botão formatar para mexer um pouco mais na estrutura desse texto, desse parágrafo selecionado. Aqui nós temos aquelas mesmas opções de escolher o tipo de fonte, podemos escolher a cor da fonte e mesmo o tamanho da fonte. Tipo de fonte é aquele mesmo menu que nós podemos observar ali na régua. O tamanho, o diferencial aqui é a escolha da cor, que lá nós não temos essa capacidade de escolher. Então, deslizando o dedo para o lado ou para baixo, você tem outras opções de cores. Ok. Uma vez que o nosso documento está configurado, o nosso texto, nós podemos ainda alterar o alinhamento aqui, alinhamento à direita, à esquerda, justificado ou centralizado, né? Podemos ainda fazer mais, escolher uma configuração já de fonte e tamanho nos estilos, né? Então, estilo de título, legenda, título 1, título 2, subtítulo e assim por diante. Depois de encontrarmos a formatação adequada para o nosso texto, nós também podemos inserir e manipular elementos nele. Aqui uma coisa interessante, quando clicamos em qualquer parte do texto, ele abre a régua e o teclado. Quando nós clicamos nesse botão ocultar texto, ocultar teclado no iPad, ele também oculta a régua e você tem uma visão mais completa do próprio aplicativo, do próprio documento, melhor dizendo. No botão inserir, nós podemos clicar numa parte do texto e dizer ao Pages que queremos nessa parte inserir um determinado elemento. O que nós podemos inserir? Podemos inserir mídia, ou seja, fotos e vídeos que temos no iPad. Inserir tabelas, são as mesmas tabelas no formato Excel que o próprio iPad permite inserir. Podemos inserir também gráficos, tanto 2D como 3D, quando for o caso. E, além disso, inserir formas, né? Podemos inserir formas para completar o design do nosso texto. Bom, vou inserir aqui para vocês uma tabela para ver como que é fácil. E aqui nós podemos escolher o tipo de tabela, né? Podemos escolher aqui algumas configurações básicas sobre ela. Vou inserir essa tabela. É interessante que as tabelas aqui elas são bem fáceis de mexer. Nós podemos configurar o número de colunas aqui. Podemos configurar o tamanho da tabela, arrastando pelas alças. Podemos configurar a posição clicando nesse lado superior esquerdo da tabela e arrastando com o dedo mesmo. Nós vamos determinar onde a tabela vai ficar. E dentre muitas outras coisas.
clicando dentro da tabela, nós vamos ter a opção de fazer uma edição normal dela. Podemos inclusive fazer o que nós chamamos de mesclagem, né? Ao selecionar várias tabelas, várias células, podemos fazer as alterações devidas, inserção de texto, valores e assim por diante. Vimos aqui que depois de inserir um elemento, ainda é possível configurar esse elemento de uma forma bem interessante, mantê-lo alinhado com o texto e com o documento, né? Alguns documentos vão permitir rotação, né? Alguns elementos permitirão rotação, outros não, mas isso certamente não vai impedir de usarmos bem o aplicativo. Bom, além de inserir tabelas, você pode inserir, como mencionei, outras mídias. Uma imagem, uma fotografia, por exemplo, é naturalmente simples de fazer inserção. Aqui eu cliquei 2 vezes na imagem e ele inseriu a imagem 2 vezes. Então vou ocultar o teclado, clicar uma vez sobre a imagem, aí abre essa pop-up e eu peço para apagar. Clico novamente na imagem e vou redimensioná-la de acordo com a minha necessidade. Notem que quando nós arrastamos a imagem próximo da borda de outra imagem ou de outro elemento, ela procura se alinhar, né? O aplicativo procura alinhar. Então fica muito fácil configurarmos. Quando ela chega no centro do documento, o Pages me exibe uma linha, que também indica que ela ali está centralizada, e o mesmo acontece à esquerda. Bom, além disso, nós podemos editar essa imagem de uma forma um pouco mais simples, né? Podemos colocar alguns efeitos nessa imagem quando clicamos sobre ela e apertamos o botão formatar em formato de pincel. Ele aplica alguns efeitos, como espelhamento da imagem, só para vocês terem uma noção do que é. Está vendo que a imagem ficou espelhada na parte de baixo? Ele também aplica um efeito como se fosse uma foto ligeiramente dobrada, né? Muito interessante esse efeito, ficou bem bacana. E olha que interessante, quando a gente clica na imagem e arrasta essa imagem para qualquer lado, o efeito vai permanecer, vai dar um toque bem legal ao seu documento, ao seu arquivo como um todo. Bom, então vimos aí botão formatar, né? Ainda no botão formatar, com relação à imagem, nós podemos ter uma sobreposição de imagens, né? Então, além do estilo da imagem, apertando o botão organizar, nós vamos definir se essa imagem vai ficar na frente, no meio ou no fundo de uma outra imagem, né? Podemos ter talvez uma sequência de 3 ou mais imagens, uma sobreposta à outra, e determinar a que vai aparecer na frente, no meio ou no fundo. Bom, feito essa edição básica, nós vamos entender um pouquinho agora do botão configurar documento. Esse botão configurar, esse botão na realidade ferramentas, ele nos permite compartilhar ou imprimir esse documento inteiro, buscar por um texto dentro do documento, configurar o documento em si, fazer alguns ajustes do Pages e obter ajuda. O compartilhar e imprimir, essa nova versão do Pages, que ele foi atualizado há pouco tempo, está muito interessante. Ele permite, né, como já permitia, enviar o documento por e-mail, imprimir o documento numa impressora via AirPrint, né, uma impressora compatível, uma impressora sem fio. Já permitia copiar para o iTunes, ou seja, você apertava essa opção, ele preparava o documento. Quando você conectasse no iTunes, era possível salvar esse documento no computador via iTunes, copiar num servidor WebDAV ou mesmo abrir com outro aplicativo. Apertando o botão abrir com, ele pergunta se você quer enviar o documento para outro aplicativo no formato Pages, no formato PDF ou no formato do Word, formato .doc. É muito interessante, muito simples. Você escolhe o formato e depois escolhe em que aplicativo abrir. Por exemplo, no formato Word, aí ele já preparou o documento, aí tem esse botão abrir em outro aplicativo, e eu posso escolher os aplicativos que eu tenho instalados que são compatíveis com o Word. Todos esses aqui conseguem abrir o documento, mas eu vou cancelar, no momento não é o interesse.
A ideia era só mostrar para vocês as opções. Ainda no botão ferramentas, buscar, né? Ele abre essa barra de pesquisa, eu digito qualquer palavra e ele simultaneamente vai procurar a palavra e vai selecionar os resultados. Nessas setas você navega pelos resultados da sua busca, né? Então, olha, sempre onde tiver uma palavra pages, que é o que eu digitei, ele vai encontrar. Ok, ocultando o teclado, a barra de pesquisa sai. Nós podemos voltar ao botão ferramenta e analisar a opção configurar documento. Esse configurar documento, ele me apresenta o documento como um todo. Eu posso configurar aqui a margem, clicando nas alças, direita e esquerda. Posso configurar o rodapé e o cabeçalho. Posso inserir aqui, se eu apertar o botão inserir, eu posso inserir um elemento que vai funcionar como o plano de fundo do documento. Isso é muito interessante, seria como os planos de fundos ou os backgrounds no Word, tá? Então o resultado é bem interessante. Por exemplo, eu vou inserir uma imagem e vocês vão ver só o que acontece. Inserir a imagem, em cima dela eu arrasto as alças para ampliar o tamanho dessa minha imagem. Aqui, lembrando que nós estamos na opção ferramentas, configurar documento. Aí eu aperto agora o botão formatar e no estilo dessa minha imagem, eu aperto embaixo o botão opções de estilo, por exemplo, e nos efeitos, na guia efeitos, eu posso reduzir a opacidade. Aí olha o que acontece, minha imagem ficou um pouco mais opaca. E agora eu aperto o botão OK. E vejam o resultado que nós temos agora. Apertando o botão OK, a realidade, a imagem, ela vai ficar como plano de fundo. Só que aqui ele não salvou, né? Vamos inserir novamente a imagem como plano de fundo. Ok. A imagem está ali no fundo, na verdade ela está escondida, né? A gente pode ver aqui a imagem no fundo, só que ao clicar sobre ela nós não conseguimos alterá-la aqui, já que ela é uma imagem de fundo, tá? Não dá para alterar aqui, é preciso usar o botão ferramentas, configurar documento. Aí nós vamos conseguir alterar nossa imagem. Ó. A imagem bem no centro, na verdade o trabalho foi feito da forma correta mesmo. Vamos reduzir a opacidade e vamos ver aqui o resultado. Olha, nós temos uma imagem mais opaca, como plano de fundo e o texto sobre ela. Então, basicamente, nós podemos editar um documento de forma completa aqui. Uma das opções, algumas, né, das opções que faltam no Pages, normalmente elas não são essenciais, são opções que nós não usamos. Então, você pode criar um documento bonito, muito bem formatado, em qualquer lugar, usando o seu próprio iPad. Bom, esse foi o nosso vídeo inicial de introdução. Quando nós clicamos no botão documentos, ele fecha o documento na realidade já estava salvo. Nós vamos depois analisar um pouco mais sobre o uso desses documentos em sincronia com o iCloud, que é um serviço da Apple, um serviço que oferece 5 GB de armazenamento gratuito para você colocar os seus documentos sempre atualizados em todos os seus dispositivos Apple. Mas vamos analisar isso no final da série de 3 vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de comentar, compartilhar ou mesmo apresentar outras sugestões sobre os vídeos.